Mais um jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mais uma atuação que deixa o torcedor preocupado. O time entrou em campo contra o Internacional pela segunda rodada da competição e saiu apenas com um empate em 1-1. Mas não se engane, quem assistiu o jogo sabe que o Flamengo teve mais uma partida abaixo do esperado, com muitos erros, pouca organização e um futebol que está longe de convencer. O que era para ser um confronto para mostrar reação, acabou servindo para reforçar os problemas que já vêm acontecendo. E hoje a gente vai analisar ponto a ponto o que deu errado, porque o sinal de alerta já está ligado. Esse é o canal Diagnóstico Flamengo, e aqui você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, sem enrolação. Então vamos lá. Bom, contexto do jogo. O Flamengo enfrentou o Internacional pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e o confronto terminou empatado em 1-1. Mas o placar até engana, porque mais uma vez a atuação do Flamengo deixou muito a desejar. Um dos principais pontos negativos foi o desempenho do Flamengo sem a bola. A equipe apresenta muita dificuldade para se defender com linhas desorganizadas, pouca pressão na saída de bola e muitos espaços sendo cedidos. Quem assistiu o vídeo anterior, que a gente fez uma prévia sobre o confronto, eu citei que o Internacional ele aproveita muito o erro de seus adversários. E ontem o desempenho do Flamengo sem bola, cara, foi terrível. O Flamengo estava bem perdido na sua parte defensiva quando perdia a bola. Então, ia tocando bola, tentando atacar o Internacional, pressionando pelas pontas, tentando jogadas pelo meio, atraindo jogadores do Internacional para o meio. Só que quando perdia essa bola, o contra-ataque que dava para o Internacional, o Flamengo ficava muito desorganizado, então não conseguia se defender da maneira correta. E aí, cara, o Flamengo sofreu bastante no confronto de ontem. Além disso, o Flamengo errou passes e fundamentos, que normalmente não costuma errar. Passe simples, domínio, tomada de decisão, tudo isso apareceu abaixo de nível, esperado para um time desse tamanho. E aqui você vê, cara, como o Flamengo estava mal. Errando coisas simples, passes, domínios, cara, que normalmente pro elenco do Flamengo, um elenco qualificado de técnica, de jogadores refinados, não devia estar acontecendo. E você vê, como eu falei, erros de domínio, passes, coisas simples, cara. 1-2 o Flamengo não tava conseguindo fazer. Puxar o seu marcador para abrir pro seu companheiro, o Flamengo não tava conseguindo fazer. Achar um passe interessante no decorrer da partida, o Flamengo não tava conseguindo fazer. E, cara, isso é muito preocupante para um elenco do Flamengo, um elenco que tem qualidade, acontecer essas coisas. Tem alguma coisa errada acontecendo. Também é o ritmo dos jogadores, óbvio, e a falta de entrosamento, mas o Flamengo tem que organizar logo isso e para evitar estar cometendo esses erros simples e bobos. Como eu citei, outro ponto que ficou claro foi a falta de entrosamento entre Paquetá e os companheiros. É totalmente normal, afinal, ele acabou de chegar e ainda está se adaptando ao ritmo, aos esquemas e aos jogadores, mas esse desalinhamento acabou custando caro. Exatamente. Paquetá, ele chegou muito caro pro Flamengo e tem muitos torcedores aí, inclusive rivais, estão comemorando, dizendo que já deu errado. Muitos torcedores do Flamengo que já estão chateados, dizendo que não deu certo. Mas temos que entender que Paquetá ele acabou de chegar e Paquetá aí treinou sábado, cara, pra jogar já a final da Supercopa no domingo. Todo mundo sabe que na segunda-feira, geralmente os jogadores eles fazem um treino mais degenerativo, que é pra o cara ter mais tranquilidade e tal. E treinou só terça, cara. Vamos colocar assim, treino terça pra jogar já agora na quarta. Então a torcida tem que ter calma, tem que ter paciência. Ele acabou de chegar. Então vamos dar assim uma colher de chá, cara. Porque, como eu falei, foram só 2 treinos. Então, na minha opinião, é errado você pesar tanto a mão no jogador. E, cara, é falta de entrosamento. Aqui não tem o que fazer. Tipo, ainda tá no começo. Mas vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Inclusive, o gol do Internacional saiu justamente após mais um erro do Flamengo. Dessa vez, um passe errado do próprio Paquetá, que acabou originando a jogada que terminou no gol adversário. Um erro individual, sim, mas que também escancara a falta de proteção e organização do time. E aí, quando a gente olha pro gol do Flamengo, fica difícil dizer que foi o fruto de uma jogada trabalhada, certo? Afinal, o empate veio em um pênalti. Um gol achado, podemos dizer. E não uma construção coletiva. Algo que preocupa, porque o time criou pouco durante a partida. E aqui, cara, se você não concorda, cara, é só... Eu tenho certeza que se você assistiu o jogo, você viu, cara. As jogadas do Flamengo não foram jogadas trabalhadas.
O que o Flamengo fazia, cara, era atrair os jogadores do Internacional para o meio e abrir na lateral, cara, pra Emerson Royal sempre tá levantando essa bola na área e tal, cruzando na área. E praticamente todos os jogadores do Flamengo foram essas, cara. Levantamento pra área. E foi muito um Deus nos acuda, cara. A bola jogada na área lá, que sobre. Um jogador teste de cabeça. Bola sobre, um jogador finalize. E foi muito desse tipo de jogada, cara. Então, na minha opinião, isso não é uma jogada trabalhada. E isso escancara o momento que o Flamengo tá, né, cara? Tipo, jogadores de qualidade, mas que não conseguem criar jogada, não conseguem deixar o companheiro realmente fixo, assim, na cara do gol pra fazer o gol. Então, vai muito de levantamento, muito de jogada aérea. E é isso, cara. Bom, no fim das contas, o empate 1-1 reflete bem o momento do Flamengo. Um time sem confiança, cometendo erros básicos, com dificuldades defensivas e que depende mais de situações isoladas do que de um futebol bem construído. Inclusive, na minha opinião, 1-1 ficou de bom tamanho, tá? Porque a gente poderia ter perdido o jogo. Talvez se no pênalti o jogador do Inter não tivesse cedido, não tivesse chegado tão forte em Varela, talvez não tivesse sido pênalti, cara. E aí, será que o Flamengo realmente conseguiria um empate? Porque do jeito que a gente tava vendo o jogo, cara, na minha opinião, o Flamengo não conseguiria um empate. Não é à toa que na coletiva de imprensa, o Felipe Luiz falou que a gente saiu mais perto de uma derrota do que de uma vitória, cara. Então, se o próprio treinador reconhece isso, quem sou eu pra dizer que o Flamengo conseguiria um empate, conseguiria algo a mais? Então, cara, sendo bem sério, a gente conseguimos achar um gol e conseguimos sair pelo menos com um empate. E aí, nação, o que você achou da atuação do Flamengo? Foi só mais um tropeço ou já liga o sinal de alerta? Deixe seu comentário, se inscreve no canal e deixa o like. Tamo junto. Valeu!